Muito obrigada pela presença. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia aí para todos e todas as pessoas que nos ouvem. Bom dia, Renato. Bom dia, Adri. Vamos lá conversar um pouquinho. Bom dia, Bruno. Bruno, vamos começar pelo começo, né? Ou seja, a intimação do réu. Como é que se dá esse, você que é causídico, como é que se dá essa coisa quando o cara está no hospital? Houve uma arbitrariedade, de fato, coitado, o Bolsonaro foi violado nas suas prerrogativas como cidadão? Olha, no Código de Processo Penal não existe uma disciplina específica para isso. Isso vai disciplinado no Código de Processo Civil, lá no artigo 244, se eu não me engano. Então, do ponto de vista criminal, infelizmente, até digo isso, infelizmente, é muito comum que nós vejamos presos, às vezes que foram alvejados num tiroteio, coisa do tipo, recebendo intimações, citações em hospital. Isso não é algo atípico, isso não é algo incomum, mas eu digo que é algo indesejado. E talvez com essa comoção toda, talvez os apoiadores do Bolsonaro, da extrema-direita, consigam pensar aí em novos projetos de lei que alterem o Código de Processo Penal para que não se permita citações, intimações nessas condições. Mas o Código de Processo Civil, que é subsidiário ao Código de Processo Penal, ele diz que não devem ser entregues citações quando, no caso de enfermidades graves. E aqui tem um problema grande, né? Por mais que o Bolsonaro esteja ali internado numa unidade de terapia intensiva, ele fez uma live. Ele participou de uma live com os seus filhos, que foi transmitida, onde ele falou, onde ele se demonstrou lúcido, onde ele se mostrou apto a atos da vida civil. De modo que é muito difícil você dizer, justificar, nesse caso, uma enfermidade grave. Quer dizer, quem pode participar de uma live consegue receber uma citação, consegue receber ali um documento que ele tem que dar simplesmente ciência de determinado ato. Nesse caso, o ato era o recebimento da denúncia, que já era de conhecimento dos seus advogados, conhecimento público e notório, inclusive. Né? Então, eu acho que sim, deveria ser evitado esse tipo de conduta, mas o próprio Bolsonaro aí se mostrou apto a isso e foi assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Agora eles estão falando que vão recorrer a cortes de direitos humanos por ter tido o direito humano violado. Como você vê agora essa preocupação dessas pessoas que tentaram golpe, apoiadores do golpe, porque inclusive muitos presos estão tão preocupados agora com condições de presos, com violações de direitos humanos? Como você vê aí essa situação? Olha, eu vejo com muito entusiasmo. Eu vejo agora como um momento ótimo para a gente realmente discutir garantias individuais, garantias fundamentais, garantias do devido processo legal e garantias da própria dignidade da pessoa humana, coisa que todas essas pessoas, esses apoiadores do Bolsonaro, rechaçaram durante a vida inteira, historicamente, inclusive o presidente Jair Messias Bolsonaro. Fez troça da doença, fez troça da dignidade, em situações limítrofes, como de morte, disse que não era coveiro, mas agora se vê bastante aí apegado a questões relacionadas aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Espero que os seus seguidores, os seus apoiadores, principalmente parlamentares, comecem a pensar em projetos de lei que não sejam exclusivos dos golpistas do 8 de janeiro, mas que sejam para todos. Né? Então, se nós vamos rediscutir qual é a quantidade de pena dos golpistas, que discutamos para todos, que discutamos por que uma pena ficou tão alta. E nesse caso, eu adianto, ficou alta porque foi aplicado o concurso material, onde as penas são somadas. Ela não é uma pena só que é aumentada. Isso acaba somando as penas e chegando em valores muito altos. Pois bem, isso é aplicado no Poder Judiciário há muitos anos. É uma jurisprudência cristalizada, inclusive, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos discutir os limites do concurso material para todos, porque isso ocorre muitas vezes em casos, por exemplo, de tráfico e associação ao tráfico. Então, vamos discutir isso, vamos discutir atos individuais. Olha, foi só um batom. Bom, muitas vezes o cara estava ali só com um baseado também. Né? Ah, não, mas o baseado coloca em risco toda uma sociedade por causa das drogas e do seu perigo. E um atentado contra o Estado Democrático de Direito também, muito mais, na minha modesta opinião,
que não sou aqui um proibicionista do uso de substâncias entorpecentes. Não vejo com entusiasmo, acho que é um momento bom aí para a gente rediscutir isso. O Pedro Serrano esteve aqui anteontem e contou que ele está defendendo um caso de um professor que foi preso porque o filho plantou uns pezinhos de maconha em casa, e aí o professor, como é o dono da casa, foi preso, mesmo com decisão do STF e tudo, ele está agora nesse... Olha o absurdo, né? Preso por um pé de maconha, não tentou golpe, não foi quebrar tudo em Brasília. Professor universitário, com endereço conhecido, não fugiu, estava na casa dele. Cara, quer dizer, é um absurdo, né? E esse cara está preso. Imagina se fosse uma pessoa de periferia, talvez estivesse morto. Aí atira primeiro, né? Há uma grande chance disso acontecer, sim. Principalmente aqui em São Paulo, onde a letalidade policial tem aumentado vertiginosamente. Mas acho que isso não interessa levar às cortes de direitos humanos internacionais. Pois é, né? Aí pelo menos não os apoiadores do Bolsonaro. Assim, é tão surreal, né? E tem a Sônia lembrando aqui que o Guido Mantega estava acompanhando a mulher dentro de um centro cirúrgico que ia retirar um câncer quando os oficiais lavajatistas entraram e levaram o Guido Mantega preso. Olha só, Exatamente. né? Vocês lembram, né, desse caso também. Esse é um caso emblemático. Esse é um caso que, inclusive, a repercussão pública gerou tanta repercussão que a prisão acabou sendo revogada, né? Acabou sendo substituída por algum tipo de medida cautelar. Mas isso mostra como nunca houve essa preocupação em citações em atos quando você tinha um momento difícil, um momento de comoção. E a gente vê essa estratégia sempre, né? Ou essa coincidência quase sobrenatural de toda vez que há uma crise aí em relação ao Bolsonaro, ele também tem uma crise de saúde, coloca uma sonda nasal e fica dentro do hospital por algum tempo e se filmando o tempo inteiro e falando sobre a condição, lembrando de Adélio Bispo, tentando fazer uma relação de Adélio Bispo com a esquerda, aquela cantilena que, enfim, já está bastante cansativa, se é que algum dia ela não foi, né? Mas já é tão manjado que a gente olha isso e fica com aquela cara de, poxa, como é que alguém cai nisso ainda, né? Como é que alguém continua vendo isso e não vê os elementos aí de teatralidade, de exploração política disso? Então, lembrando ainda da Corja torcendo pela morte da Dona Marisa na porta do hospital. Tem, agora, por lembrar todo, né, aquele período. Mas eu queria falar um pouco sobre essa tentativa dos bolsonaristas de livrar os réus do cumprimento das penas, né? Ontem começou a noticiar um projeto de livrar o Ramagem da ação penal, que estaria na CCJ já, esse projeto do PL, que o Congresso, a Câmara, poderia sustar uma ação penal de um parlamentar com base numa emenda constitucional. E aí começou a circular ontem de que se os deputados conseguissem aprovar isso por Ramagem, isso poderia abrir um precedente para os outros réus questionarem a ação. Tem algum sentido nisso? E realmente a Câmara consegue impedir, barrar, travar uma ação penal de um parlamentar? E a gente ficou até em dúvida ontem, porque eles falavam, não, que eram ações referentes a antes de ser diplomado. Só que só que o 8 de janeiro foi depois, né? E aí a gente ficou em dúvida, mas ele tornou o réu depois, ou mesmo as ações dele terem sido feitas antes dele ter sido diplomado. Não sei se você acompanhou essa nova manobra para tentar livrá-los. Eu acho que nesse caso aqui, acho que tem duas coisas, né? Uma coisa é que sim, a Câmara dos Deputados pode sim sustar uma denúncia
contra um deputado ou contra um senador, né? A respectiva casa aí pode fazer isso, mas o que fica muito claro pela própria jurisprudência e pelo Supremo Tribunal Federal e também das instâncias inferiores é que caso haja sustação da ação penal em relação à ramagem, o que realmente tem bastante discussão por conta dos crimes terem sido cometidos antes dele ser parlamentar, mas na minha opinião, ele sendo parlamentar, você poderia ficaria assustado em relação a ele, né? Em relação aos demais réus, essa ação penal em relação a ele seria desmembrada e continuaria correndo a ação penal em relação aos outros réus. Isso é praxe no Poder Judiciário, existe precedentes inúmeros em relação a isso, em todo tipo de ação, desde a Lava Jato até qualquer tipo de crime não político ou qualquer tipo de operação não politizada, para a gente dizer assim. Então, isso é bastante comum, né? Isso não teria um efeito inócuo, mas eu acho que do ponto de vista político daria um recado bastante forte, né, em relação ao que o parlamento está entendendo dessas ações penais. Ou seja, então o Ramagem poderia ser beneficiado disso, né? Eles estão... O Ramagem, sim, mas acho que a estratégia inicial era beneficiar todos, né? Mas isso é impossível, né? Entendi. Isso é impossível. Sim. E, Rovai, pode falar. Não, eu ia perguntar aqui, eu estou querendo comentar aqui hoje isso no Fala Rovai, o julgamento da Carla Zambelli parece que foi marcado agora para dia 9 a 16 de maio, né, pelo plenário virtual do colegiado, lá, acho que é da primeira turma, né? Na primeira turma. E depois disso, caixão e vela preta, Bruno? No caso... Not so fast. Not so fast. Não é tão rápido assim, né? Depois do julgamento, é publicado o acórdão, e aí a defesa vai ter a oportunidade de ingressar com embargos, né? Que embargos são esses? Se for uma votação que seja divergente e por um número de pelo menos 2 ministros divergindo, aí você tem um recurso que chama embargos infringentes, tá? Então, não adianta ser só uma discordância de um dos ministros, tem que ter pelo menos 2 ministros votando pela absolvição, por exemplo, ou desclassificação do crime, diminuição da pena. Aí você tem os embargos infringentes que podem ser manejados aí pela defesa. Caso não exista essa divergência, ainda cabe um recurso que chama embargos de declaração, que é um recurso para você sanar omissões, obscuridades, contradições do acórdão. Esse recurso ele costuma ser julgado rápido, mas é só depois que você passar pelos embargos de declaração que é finalmente transitado em julgado aí o caso, e muitas vezes a defesa utiliza vários embargos de declaração, embargos em cima de embargos. E aí o que o STF tem feito é decidido que se o embargo é protelatório, vai transitar em julgado e aí começa o cumprimento da pena. E aí sim, como você colocou, aí sim é caixão e vela preta. Agora, esses embargos não duram muito tempo não, né? Porque eu lembro no caso do Lula lá que os embargos pelo menos tramitaram com uma rapidez impressionante, né? Geralmente é bem rápido, né? O prazo para interposição é rápido e o julgamento dele costuma ser rápido em todas as instâncias. Muito bem. E, Bruno, pelo que você está vendo aí no andamento desses julgamentos das denúncias, agora que vão começar, né, o julgamento em si, né, depois das denúncias aceitas, você acha que esse processo todo, as condenações vão terminar este ano ainda, ou você é daqueles que acha que vai se estender para 2026, e se for para 2026, isso será bom ou ruim para o cenário eleitoral? Olha, eu tinha uma perspectiva, né, olhando o processo penal, como a gente costuma ver, uma perspectiva de que esse processo, pelo menos o julgamento do mérito, sem contar os recursos, terminasse no começo do ano que vem, talvez no final desse ano.
No entanto, está acontecendo uma coisa aqui que para os advogados criminalistas é algo que choca, né? Que é um apressamento desse processo, violando algumas garantias do processo legal. E a principal que eu falo daqui não é questão de competência, não é questão de tudo isso que estou falando, não, mas é uma decisão bastante complexa do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que as testemunhas de defesa não serão intimadas. Então, que as defesas têm que levar as testemunhas para a audiência, o que é algo bastante complexo, né? Por que ele está fazendo isso? Porque isso leva tempo. Quando eu preciso intimar as testemunhas, é isso que a gente viu. Vai ter testemunha que não vai ser encontrada, pode ter testemunha hospitalizada, pode ter testemunha com endereço incorreto. Isso tudo demora um certo tempo e por isso eu tinha calculado que isso ia terminar lá para o ano que vem. Agora, com essa decisão, né, que eu acho realmente uma decisão extremamente complexa, principalmente se ela for mimetizada para o resto do judiciário, e costuma ser, porque se a Suprema Corte está tomando esse procedimento, o resto do judiciário costuma ser, você vai ter um processo muito mais rápido, mas também muito mais questionável, né? Eu, por exemplo, se eu sou acusado, eu posso, por exemplo, querer arrolar o ministro da Defesa da época do Bolsonaro. Tá? E às vezes eu nem conheço ele. Eu não sei onde ele mora, eu não sei, eu não tenho proximidade para ligar para o cara e falar, vai ter uma audiência aqui. Né? Você pode, inclusive, querer arrolar um inimigo político seu, um adversário político, com quem você não tem nenhuma relação. Né? Então, tem essa celeridade, mas é uma celeridade que traz aqui um pouco de apreensão, principalmente quem atua na advocacia criminal, como eu e alguns colegas. E eu acho que se fosse para o ano que vem, eu acho que não vai fazer tanta diferença se terminar nesse ano ou no ano que vem. Né? Eu acho que esse processo, ele traz paixões para ambos os lados. Então é muito difícil a gente aferir. De repente, estarem sendo julgados os recursos do Bolsonaro durante um processo eleitoral pode trazer um prejuízo para o Bolsonaro, porque está ali sendo acusado, condenado, mas pode trazer uma vantagem competitiva, né, com essa narrativa que está sendo muito bem veiculada pela extrema-direita de vitimização, de martirização desses acusados do 8 de janeiro, como se isso fosse uma perseguição, não fosse um processo penal legítimo. Né? Então, eu acho que sim, com certeza vai ter um impacto eleitoral, mas é muito difícil a gente, nesse momento, conseguir avaliar qual seria. Vai. Eu ia falar, mudar um pouco de assunto, mas sobre o processo Moro do Dallagnol. Saiu um artigo do Marco Aurélio Carvalho, que também é coordenador do Prerrogativas, e do Cacai, tratando disso, quase uma carta aberta ao PGR, né, ao Procurador-Geral da República, que sentou em cima do processo e não encaminha esse processo. Queria ouvir de ti o que você acha disso. Olha, eu ratifico lá. O Prerrogativas vai fazer alguma coisa também. Se o Prerrogativas tem alguma não tem muito o que se fazer. Né? No próprio artigo, o Marco e o Cacai relembram que o Procurador-Geral da República é o dominus litis, ou seja, ele tem essa prerrogativa estrita dele de arquivar o caso ou de fazer o caso andar, ou de oferecer uma denúncia, propor uma ação penal contra os acusados, ou inclusive de pedir para que sejam mais investigados, né? Que tenha uma outra investigação. Esse caso eu acho difícil porque você tem já um relatório extenso do CNJ, já foi feita uma investigação. Mas o que o Marco e o Cacai cobram é alguma posição, qualquer uma delas, né? Porque o PGR pode analisar os autos e falar, né, eu entendo pelo arquivamento. A gente pode ficar inconformado, mas isso é uma prerrogativa do Ministério Público, é como está na nossa matriz constitucional. O que é realmente complicado é ficar sentado em cima. É realmente não tomar nenhum tipo de atitude, deixar que o tempo transcorra, deixar que as coisas andem em banho-maria para que, eventualmente, daqui a um tempo, perca um pouco o objeto dessa investigação. Então, acho que esse é o pleito aí, um pleito extremamente legítimo do Marco e do Cacai. Eu queria falar agora também da PEC da segurança. O Bruno escreveu um artigo no Valor
sobre a lógica econômica que sustenta o crime, fala da combate à criminalidade patrimonial. Queria que você explicasse um pouquinho sobre como que é esse combate à criminalidade patrimonial e qual que é a sua expectativa em relação à PEC da segurança pública, que foi entregue ontem, né? A gente até teve um evento com o ministro Lewandowski, que foi quando encontramos lá em São Paulo, e como você vê essa entrega e falasse um pouco desse artigo, desse combate ao crime patrimonial. Olha, a PEC da segurança pública é uma iniciativa absolutamente ímpar na nossa história. É o governo federal, de fato, se debruçando sobre a questão da segurança pública e, inclusive, entrando em uma seara que, historicamente, foi deixada para a competência dos governadores do Estado. Quer dizer, a própria Constituição Federal já reserva a maior parte relacionada à segurança pública ao governo do Estado, mas nós estamos vivenciando aqui no Brasil uma macrocriminalidade de nível nacional, que não pode ser mais vista como nível local, até por conta da crescente interferência do crime organizado nas forças de segurança pública. Então, esse cartel, esse conluio entre crime organizado, organizações criminosas e polícia não é novidade para ninguém, né? Antes do Padilha fazer o Tropa de Elite 2 e mostrar como as milícias se misturavam com a política e com a própria polícia, todo mundo já sabia que isso era algo que acontecia. Isso acontece em nível nacional e é muito difícil esse problema ser contornado em nível local, inclusive porque a gente pode ter governadores que surfem em cima dessa onda, como a gente viu acontecer no Rio de Janeiro e como a gente vê aqui uma propaganda contínua em São Paulo do seu secretário de Segurança Pública, do DERIT, quanto às forças policiais. Então, é um passo extremamente importante de coordenação nacional. É uma PEC estrutural que vai olhar o combate à criminalidade organizada de uma maneira mais transversal, utilizando-se de inteligência e de uma maneira mais dirigida. Isso é muito importante. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha uma central de mandado de prisão no Brasil. É o CNJ que cria isso. Então, se você tivesse um mandado de prisão de São Paulo e estivesse no Amapá, a polícia ia te parar e não ia te prender, porque não sabia que você tinha um mandado de prisão. E os boletins de ocorrência, Adri, ainda são assim. Você não tem uma central de boletim de ocorrência no Brasil. Se eu quiser saber se você fez alguma coisa no Rio Grande do Sul, eu tenho que ir lá na polícia do Rio Grande do Sul para saber se existe algum registro de ocorrência que mencione você, que mencione um carro, um veículo, coisa do tipo, né? Então, assim, e por outro lado, o crime organizado, ele tem tentáculos transnacionais. Então era isso, a gente preso no Estado e o crime organizado já indo para fora do Brasil. Essa é a diferença de tecnologia. Essa PEC da segurança pública vem para atenuar um pouco essa discrepância de tecnologia que existia entre as organizações criminosas e as agências de combate às organizações criminosas. Então, é um passo muito importante. Mas eu acho que é um passo que a gente precisa olhar também com uma certa cautela. Por quê? Porque é uma investida em repressão. Continua sendo, de qualquer forma, uma investida em repressão, em combate ao crime organizado. Ou seja, o crime organizado já existe, já está aí, e eu vou tomar medidas para contornar essa criminalidade. E nós precisamos pensar, e essa é um pouco a linha do artigo que eu escrevi, em medidas que sejam estruturais de combate ao crime organizado. Então, o que eu me proponho nesse artigo a pensar? Como eu posso desestimular o crime? Porque o crime sempre vai ser uma avaliação subjetiva ou até coletiva de risco-benefício. E o crime é arriscado pela sua própria natureza, tá? Mas se esse risco for pequeno, for raro, né? Ou seja, é muito difícil eu ser pego, é muito difícil que isso aconteça, e a minha vantagem for grande, o crime vai continuar. Isso não depende da psique das pessoas. Até porque a psique das pessoas, né, a índole das pessoas, a moral que todo mundo quer vender, que o criminoso é um sujeito desviado, ela é bastante maleável. Quantas pessoas a gente não vê matando em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus?
Eu já fui dar aula na prisão, Rovai. Eu fiz um projeto que a gente dava aula durante bastante tempo e que eu vi gente dentro da prisão dizer que bandido bom era bandido morto, preso. E aí você olha, você fala, pô, e claro, o cara que comete crime, que está na vida criminosa, não se vê como bandido. E como os golpistas do 8 de janeiro não se vê como bandidos. Inclusive, esse é o argumento deles, ó, nós estamos aqui e os bandidos estão soltos. Porque eles não se veem como bandido. Né? Então, não é uma questão de moralidade pura, não é uma questão de socialidade pura, é uma questão de vantagem. Os criminosos do 8 de janeiro não acharam que iam ser punidos. Eles acharam que eles iam ser vitoriosos. Eles acharam que eles iam derrubar um governo legitimamente eleito, que é, inclusive, o texto do tipo penal. E achavam justo fazer isso, né? E achavam justo fazer isso. Né? E se você conversar com essa pessoa, inclusive com o que está preso, com o que está com a tornozeleira, você não vai encontrar alguém arrependido. Dificilmente você vai encontrar alguém arrependido. Talvez arrependido por ter feito aquilo e ter recebido as consequências, mas o objetivo que ele tinha, ninguém vai falar, pô, de fato, eu não devia ter atentado contra a democracia. Ele não acredita nessa democracia. Né? Ele acredita que ele teria uma vantagem. Ele acredita que ele faria um país melhor do que o país que nós temos dentro da institucionalidade. Né? Com qualquer tipo de criminalidade, há isso. E o que se deve fazer, em primeiro lugar, estruturalmente, é diminuir as vantagens. Principalmente quando a gente está falando do crime patrimonial, se eu mino a vantagem patrimonial do crime, poxa, então é melhor eu não cometer crime. Eu vou, porque o crime é um empreendimento. Precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de coragem, precisa de uma série de coisas. Você se arrisca. Então, se você se arriscar e não tiver vantagens, não vale a pena mais cometer o crime. E aí onde você diminui o crime? Porque aí você está realmente diminuindo, você está evitando que as pessoas cometam crime, você não está indo atrás de pessoas que já cometeram crime. É isso que eu discuto no meu artigo falando sobre a lógica patrimonial. No caso dos celulares, o que eu tenho discutido? Bom, por que uma pessoa furta um celular ou rouba um celular, Robai? Não é para pegar seu aparelho. Seu aparelho, hoje em dia, no mercado secundário, paralelo, por mais que seja o melhor iPhone, o melhor Galaxy que você tenha, o cara vai vender por R$2.000. Não é para isso que ele está atrás. Inclusive, hoje em dia, tem métodos de bloqueio do e-mail, ele não vai ele não vai usufruir do aparelho. O que ele quer pegar é o aparelho, entrar nas suas contas bancárias e fazer transferências. Quer pegar seus dados para dar golpes. É para isso que serve. Né? É uma expressão que se utiliza hoje em dia. Cada celular é uma mini agência bancária dentro do bolso de cada pessoa que o carrega. Então, quando você corta esse fluxo financeiro, permitindo um bloqueio rápido dos valores, inclusive em outras contas, não vale mais a pena você furtar celulares. Talvez essa criminalidade migre para outro lugar, como já está migrando muito, por mais que a sensação de insegurança no Brasil tenha aumentado, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que os crimes de rua estão diminuindo e migrando para os crimes de fraude virtuais, porque é muito mais fácil você ir lá, muito menos arriscado, você faz de qualquer lugar, você põe uma pessoa ligando o dia inteiro para outra, ou mandando mensagem o dia inteiro para o monte, até o que caiu, você consegue uma transferência de R$5.000. Pronto. Né? Se você faz isso em larga escala, vale muito mais a pena. Então, também em relação às fraudes, é importante essa lógica patrimonial. É importante pensar que nós precisamos de meios que vão coibir a vantagem desses crimes, né? E não simplesmente ficar correndo atrás do crime depois que passou. Quero te trazer aqui um dia para a gente falar só fundamentalmente sobre isso, sobre alternativas, projetos que existem.